Vamos lá para mais um vídeo. Afinal de contas, contar calorias realmente emagrece? Esse é um tema muito polêmico, uma vez que muitos profissionais se baseiam na quantidade de calorias diária. Mas a gente precisa entender uma coisa. Será que comer uma coxinha com X calorias e comer um prato de salada, feijão, arroz, frango, com a mesma quantidade muitas vezes de calorias, faz diferença? O que primeiramente a gente precisa entender, quanto mais a gente gasta de caloria no dia e quanto menos a gente consome, a gente aumenta esse déficit calórico, então a gente vai emagrecer mais, correto? Ou seja, se vocês entram numa academia, praticam atividade física, gastam mais energia e diminuem a quantidade de alimento que vocês comem no dia, obviamente que vocês vão emagrecer. Mas, falando em quantidade de alimento, será que comer uma coxinha de 300 calorias e comer um prato é a mesma coisa? Gente, primeira coisa que vocês precisam entender, quando a gente fala em processo de emagrecimento saudável, nós não estamos falando apenas de quantidade de calorias. Nós estamos também nos baseando numa boa alimentação. Muitas vezes a gente precisa entender que comer é diferente de se nutrir. Não quer dizer que se você come uma coxinha de 300 calorias ou um prato de refeição, você vai emagrecer mais com um prato de refeição ou com uma coxinha. Porém, o que será que vai te nutrir mais? Uma vez que a gente come um alimento que vai trazer vitaminas, minerais às nossas células, obviamente que o nosso corpo não vai pedir uma próxima refeição tão rápido. O que acontece com um obeso que come muita porcaria ao longo do dia? Todas as vezes que ele come, logo após algumas horas, o corpo precisa comer novamente, pedir refeição, porque ele precisa se nutrir de novo, correto? Ou seja, comer uma coxinha, sim, faz diferença a comer um prato de refeição. Bom, se vocês estão buscando uma alimentação mais saudável, vocês precisam entender um pouquinho sobre os macronutrientes, que foi o que eu falei no vídeo passado, né? Uns 2 vídeos atrás vocês devem estar achando aí esse vídeo. Sobre os macronutrientes, por exemplo, nós precisamos comer sim proteína, que é frango, que são as proteínas vegetais, quinoa, grão de bico, né? Peixe, nós precisamos comer os carboidratos, principalmente de baixa carga glicêmica, mas os carboidratos complexos, como batata doce, inhame, aipim, como as frutas ricas em vitaminas e minerais, as verduras. Então, uma vez que a gente come esse tipo de alimento, obviamente que a gente vai ter uma refeição muito mais nutrida do que comer apenas uma coxinha, porque ela tem a mesma quantidade de calorias de uma refeição completa, certo? Então, uma vez que vocês se baseiam apenas em calorias, vocês já estão começando errado um plano alimentar. Vocês já estão começando a emagrecer de maneira errada. Eu não sou a favor de emagrecer contando calorias. Eu não sou a favor de emagrecer com dieta de pontos, por exemplo. Por quê? Porque uma dieta de pontos, se você come, por exemplo, um hambúrguer, um Big Mac durante o dia e ele tem uma quantidade de 30 pontos, por exemplo, você pode emagrecer, mas se você come uma outra refeição com muito mais variado, né, com muito mais proteína, macronutrientes do bem, né, e, porém, numa mesma quantidade de calorias, você pode emagrecer da mesma forma. Porém, a nutrição daqui é muito mais saudável, vai fazer muito mais bem para o seu organismo, para todas as suas funções do seu corpo. Ou seja, vocês não devem se basear apenas em calorias. Vocês precisam realmente se basear em macronutrientes, em micronutrientes, que são as vitaminas e minerais. Uma vez que vocês se baseiam apenas pelo número de calorias das refeições, automaticamente vocês vão estar errando, porque vocês não vão emagrecer de maneira saudável. Muito pelo contrário, vocês vão emagrecer perdendo massa magra, ganhando celulite, aumentando o colesterol ruim, que é o LDL, aumentando o triglicérides. Então, vocês não vão ter um emagrecimento saudável. Quando o assunto é emagrecer, o que vocês precisam é optar por alimentos que tragam uma boa alimentação, que nutram o corpo de vocês para que vocês não tenham fome excessiva nas próximas horas. Uma vez, como eu já falei nesse vídeo, uma vez que o seu corpo é saciado, uma vez que você já tem a quantidade de vitaminas e minerais necessárias para o seu dia a dia, para as funções das suas células, do seu organismo, o seu corpo não vai sentir necessidade de toda hora estar pedindo um alimento. Seria o contrário se vocês estivessem comendo apenas fast food, comidas que realmente não vão nutrir vocês. Este caminho também de apenas contar calorias podem trazer transtornos psicológicos para vocês. Vocês podem ficar com mais compulsão alimentar ainda,
né? Todas as vezes que a gente restringe demais a nossa alimentação, todas as vezes que a gente faz uma alimentação que não é balanceada, que não tem um bom nutricionista por trás, vocês acabam tendo compulsão alimentar. Então, comer bem é totalmente diferente de contar calorias. Não, contar calorias não é o correto, tá? A gente precisa realmente entender sobre alimentação, ver os nossos vídeos aqui do nosso canal do YouTube para vocês aprenderem sobre emagrecimento. Dentro do nosso programa Mereço Mais, eu ensino os pacientes sobre o que é o verdadeiro emagrecimento, que vai além de contagem de calorias. O verdadeiro emagrecimento, ele precisa ser aprendido. Emagrecer não é baixar número de balança. Emagrecer é verdadeiramente entender sobre alimentação, sobre saúde, que é muito diferente de apenas contar calorias de alimento para poder saber o que engorda mais e o que engorda menos. Uma vez que vocês aprendem sobre alimentação saudável, vocês vão esquecer essa contagem de calorias. Então, eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Realmente é para trazer entendimento sobre alimentação para vocês. Se vocês gostaram, estão assistindo pelo nosso canal do YouTube, compartilhem, comentem, nos ajudem para poder a gente atingir o maior número de pessoas possíveis que possam se beneficiar com a alimentação saudável e com o aprendizado sobre alimentação.